Olá, pessoal do oitavo de RI. Vamos começando aqui nossa segunda unidade. A gente vai iniciar o nosso ponto 5, solução de controvérsias no comércio internacional, arbitragem. Pessoal, pelo que vocês já estudaram na disciplina de arbitragem e mediação internacional, vocês já sabem que a principal forma de resolução de conflitos no âmbito do comércio internacional é realmente a arbitragem. E aí os motivos vocês já conhecem, né? Então, o principal método de solução de controvérsias no âmbito do comércio internacional é a arbitragem, considerando o afogamento do sistema judicial, não só no Brasil, mas no mundo, né? O judiciário está abarrotado e mal tem condições de resolver as demandas cotidianas. Quem dirá questões de comércio internacional que demandam uma certa agilidade, né? Então, a arbitragem ela é uma alternativa à jurisdição do Estado, sendo no Brasil regulamentado pela Lei 9.307, de 1996, que a gente estudou na disciplina de arbitragem e mediação. Bem, através da arbitragem, as partes podem pactuar livremente sobre o fato e que seus litígios sejam solucionados por árbitros qualificados e não pelo Poder Judiciário. Na verdade, como a gente sabe, essa é a grande vantagem da arbitragem, né? A possibilidade de você escolher árbitros que sejam qualificados, por exemplo, pessoas que não têm uma formação necessariamente técnico-jurídica, mas uma formação específica naquela área do comércio internacional. Bem, a arbitragem é um procedimento privado, normalmente rápido e eficaz, para a solução dos conflitos, no qual as partes submetem um litígio a um terceiro, que, diferentemente do mediador, irá julgar definitivamente o conflito dentro do respeito ao princípio do devido processo legal. E aí, lembrando, qual é a diferença entre o árbitro e o mediador? O mediador só dá sugestões de como resolver o conflito. O árbitro dá uma decisão pronta e acabada. Bem, pessoal, existem algumas vantagens da arbitragem em relação à justiça estatal. Quais são as vantagens? Vocês conhecem? Celeridade, ou seja, ela é muito rápida. Especialidade, ou seja, a arbitragem ela tem um conhecimento específico sobre aquele assunto. Você não precisa nomear um juiz togado que tem uma formação geral no âmbito do direito. Deixa eu tomar aqui o meu chazinho. Então, há um grau de especialização, de conhecimento bem específico. Sigilo, né? A arbitragem, ela pode ser estabelecido o sigilo, mesmo em causas que, por exemplo, na justiça comum não teria sigilo. Na justiça comum, geralmente tem sigilo questões delicadas, por exemplo, como as que envolvem crianças e adolescentes, questões de família, etc. Economia, né? Na medida que é um procedimento rápido, isso economiza dinheiro, porque você não vai precisar gastar em tribunais superiores, em recursos, e também a questão de que tempo é dinheiro, então se você resolve aquela questão mais rapidamente do que no judiciário, você vai estar economizando dinheiro através da arbitragem, né? Para instituir o procedimento de arbitragem, as partes deverão firmar uma cláusula compromissória antes ou depois do surgimento do conflito. Então, a cláusula compromissória é uma cláusula que determina no contrato, no âmbito de um contrato, pode ser num tratado internacional também, né? Lembrando lá, direito internacional público, que qualquer conflito entre as partes que estão no contrato vai ser resolvido através da arbitragem. Bem, a partir da edição da Lei 9.307 de 1996, a cláusula arbitral passou a ter força obrigatória entre as partes, afastando a intervenção do Poder Judiciário. Isso aqui também é para a gente lembrar, né? Se um contrato internacional ele tem uma cláusula arbitral, aquela cláusula aquela cláusula determina, melhor dizendo, que aquele conflito pode ser resolvido somente através da arbitragem e não do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário não intervém em contrato que tem cláusula arbitral. Prosseguindo aqui. As regras do procedimento arbitral podem ser estabelecidas livremente pelas partes, entretanto, devem respeitar os princípios do devido processo legal, contraditório, igualdade entre as partes, imparcialidade e livre convencimento do árbitro, sob pena de nulidade da sentença arbitral. Claro, o processo arbitral ele respeita os princípios básicos dos procedimentos judiciais.
como a questão do devido processo legal. Contraditório é o direito à defesa. É o direito que toda pessoa tem, quando é acusada de alguma coisa, de poder se defender e apresentar a sua versão dos fatos, né? A questão que as partes são iguais, a imparcialidade, ou seja, o árbitro ele não pode prejudicar ou beneficiar a parte em virtude de ser amigo ou inimigo de alguma delas. Bem, pessoal, então esses são aspectos assim que a gente destaca em relação à questão da arbitragem. Mais algumas coisas importantes a serem frisadas, pessoal. O procedimento arbitral não necessita de advogado, né? Mas as partes podem constituir um se assim o desejarem. Aliás, o árbitro sequer precisa ser formado em direito, ele precisa ter noções gerais sobre o assunto. Inclusive, é por isso que vocês estudam essa disciplina e esse assunto. Que vocês também podem atuar futuramente como árbitros, né? E também dentro de um procedimento arbitral. A sentença arbitral possui a mesma eficácia da sentença judicial, inclusive pode ser executada judicialmente. Então, a sentença arbitral é igual, para fins jurídicos, a uma sentença judicial, né? E, inclusive, na justiça você pode cobrar o cumprimento dela. Ela é título executivo e pode ser demandada na justiça. Bom, os custos do processo arbitral são geralmente devido às despesas administrativas do órgão arbitral e os honorários dos árbitros. E aí, como vocês sabem, exemplo da ICC, cada órgão arbitral define o valor e geralmente acaba para grandes empresas sendo mais barato, até pela questão de tempo e agilidade, do que no âmbito do Poder Judiciário. Só é necessária a homologação judicial de sentenças arbitrais no Poder Judiciário quando for proferido por entidade estrangeira. Antigamente, toda a sentença arbitral deveria ser homologada pelo Judiciário. Agora, só se for emitido por uma autoridade ou uma Câmara Arbitral estrangeira, e isso também ocorre no Judiciário, né? Bom, pessoal, em relação às referências, são aquelas de sempre que estão no final dos nossos slides. E aí a gente termina o nosso assunto de hoje. Obrigado pela atenção e fico à disposição de vocês como sempre.